Olha, Zé Ricardo, eu queria trazer esta abordagem sobre os transportes, mas olhando para uma coisa que todo mundo consegue ver. Vou falar da telefonia móvel. O que aconteceu no nosso país, quando a operadora pública começou a criar problemas, pessoas escolheram as outras operadoras. Exato, exato. Não é? Pessoas escolheram as outras operadoras. Por que nós vamos perder o nosso tempo aqui na MCL, quando nós temos aqui a Vodacom ou temos aqui a Movitel? As coisas têm que vir exatamente para as pessoas poderem perceber. Este problema dos transportes, esta anarquia toda, é que nós, o povo, não temos a escolha, não temos a alternativa. Não temos. O povo ainda vai continuar a sofrer porque aqui não tem escolha, não tem de facto aqui nenhuma alternativa. Se o Estado, que é provedor público, respondesse de forma cabal aqui na área dos transportes, mesmo com a subida de preço do combustível no mercado internacional, este povo não estaria de facto a sofrer em nenhum momento, não é? Porque o privado poderia aplicar o preço que ele achar, mas nós teríamos acesso ao transporte público. Onde está o transporte público em Moçambique? Onde está a TPM? Onde está a TPB? Estamos a falar de transportes municipais. Praticamente esses não existem. Exato. Vamos olhar, por exemplo, o número de frotas de autocarros que existe lá. Praticamente não existe lá. Aquilo é um cemitério de masbombos, cemitério autêntico, não é? De masbombos que foram trazidos a Moçambique, praticamente para aquele cenário que nós vamos assistir. Quando uma empresa que gera a área dos transportes, o masbombo para por causa da bateria. Então significa que alguma coisa não está bem aqui. Quando um masbombo de uma empresa pública para porque não tem pneu, então é sinal de alguma coisa aqui. Quando uma empresa pública que detém exatamente esta área tem, digamos, uma frota de viaturas que não vão à manutenção, então nós encontramos aqui o problema. Nós não estaríamos aqui a discutir exatamente a questão da subida da gasolina se o Estado respondesse de forma cabal aquilo que são as necessidades do povo. É a razão pela qual, quando os transportadores privados decidem parar, o país também para. Mas porque também encontramos um outro problema, que é a questão da fragilidade daqueles indivíduos que governam sem nada na cabeça. Porque esses indivíduos que governam estão de facto a governar, mas com cabeça vazia, ocas, sem nada. A olhar, por exemplo, em cada área. Então, está a dizer que o novo ministro, impulsado recentemente pelo Presidente da República, não está a fazer qualquer que seja a ação em torno deste agravamento das tarifas para os transportadores interprovinciais. Eu não estou em altura de avaliar o ministro que está ali há uma semana. Exato. Nós poderíamos avaliar o ministro, se você me perguntasse o ministro cessante, que esteve lá quase 3 anos, o que é que fez? Aí sim, tenho comigo argumentos que eu possa de facto dar. Nós ainda estamos à espera para podermos ver. Estamos a falar da área dos transportes, exato. Não é? Depois versus subida dos combustíveis. Exato. Precisa a gente trazer isto aí, Exato. para as pessoas poderem perceber, porque se os transportes públicos em Moçambique estivessem a funcionar de forma plena, poderia de facto responder essa exigência popular que nós temos. É por essa razão, a FEMATRO, mesmo tendo chegado ao consenso com o governo, não é para não o agravamento da tarifa de transporte, no dia seguinte sair ali a nova taxa de transporte interprovincial em 100%. Exato. Não é? Afinal, quando sentaram com o governo, estavam a discutir o quê? Exato. Aqui está a pergunta.
O governo apareceu com o porta-voz que não, o assunto ficou minimizado. Será que esses indivíduos que viajam para províncias não são moçambicanos? Eles não sentem o peso econômico de pagar um transporte 100%. Então, estamos aqui a tentar trazer uma abordagem que, na minha ótica, em termos de respostas e resultado, ainda estamos de facto longe. Porque primeiro vamos discutir os transportes. Se os transportes conseguem responder àquilo que são as expectativas ou não. Depois saímos, vamos para o combustível. Estamos a dizer, o governo falou, mas a FEMATRO aumentou a taxa. E há um outro problema no meio disto aqui, que está sendo falado pouco. Mesmo esses transportadores ao nível das zonas suburbanas, aumentaram também o transporte. Exato. Aumentaram. As pessoas que saem das zonas periféricas para a cidade de Maputo estão a pagar uma fatura bastante cara dos transportes. O cenário de encurtamentos de rota cresceu nos últimos tempos. Eu sou prova disso porque eu vivo lá para Congolote e Coquanine, não é? Para chegar As pessoas, para poderem chegar à cidade, têm que pegar 5 carros para poder chegar à cidade. Querendo dizer o seguinte, não há um carro direto que sai de um determinado espaço territorial para um determinado ponto. Então, encontramos esse outro grande problema. O povo está a pagar a fatura da incompetência do regime, que não está, de facto, a conseguir responder às expectativas daquilo que seria exatamente a área dos transportes. E depois temos um outro problema. Moçambique é um país que produz gás natural. Alguma vez você já ouviu os governantes a discutirem o que é que nós possamos fazer, por exemplo, para o uso de gás veicular, que esta seria a alternativa, porque em termos de custos, o gás veicular é muito mais barato. O preço do litro, do quilo... Por que é que não se está a optar por esta alternativa? Está aí o grande problema. É a pergunta que eu faço para o novo ministro, é a pergunta que eu faço para o presidente, é a pergunta que eu faço para qualquer membro do governo. Se nós temos gás, por que é que não se opta, não é pelo uso de gás natural ou veicular, que sai daqui do gás natural, para minimizar o impacto, não é, do custo de vida, porque nós dependemos, a vida de qualquer moçambicano depende, neste preciso momento aqui, da subida de preços do combustível. Sobe o preço do combustível, ou sobe em simultâneo o custo de vida. Nós estaríamos hoje a discutir exatamente esta questão dos preços, nós tínhamos que usar a alternativa interna. Moçambique tem a alternativa interna. Olha, Gilberto Mendes, quando apresentava Conexões de Gile, convidou aqui na Gungu o seu irmão Zé Mendes, engenheiro Zé Mendes, um técnico na área dos hidrocarbonetos, que ele veio dizer exatamente a quantidade de combustível do gás que é bombeado anualmente, revertido isto em dinheiro, mas que nós como país só ganhamos cerca de 78 milhões de dólares ano. A dívida que nós temos em Moçambique seria pago exatamente pelo gás que é bombeado a partir da segunda de Pande para a segunda na África do Sul, que seria exatamente esta que, na minha ótica, o Estado poderia sentar e fazer a alternativa. Aquilo que seriam, de facto, a melhor para reduzir o impacto dos combustíveis. Mas não é exatamente isto. Mesmo indo no Estado, são quantos carros do Estado que usam lá gás? São pouco. Por quê? Porque não existe, de facto, no leque das prioridades do recurso que nós temos, que poderia, de facto, reduzir o impacto em quase uma melhor percentagem da importação de gás. Então, de uma forma geral, é difícil hoje, nós como cidadãos nacionais, queremos discutir a questão da subida do combustível quando encontramos aqui o problema dos transportes. O povo moçambicano vai continuar, de facto, a sofrer. O que eu sei é que os últimos 2 anos que ficaram são 2 anos para o contexto eleitoralista, para trabalhar o povo, mas em termos de resultado daquilo que nós queremos, daquilo que o povo de facto quer, em termos de custo, não é difícil. Quando sobe o combustível,
tudo sobe, o custo de vida sobe, os transportes sobem, não é? Então nós encontramos de facto esses problemas. E aí temos a FEMATRO. A FEMATRO coloca consigo a sua impunidade de que o governo vai mexer. E de facto o governo vai mexer, porque para o governo não tem resposta. Exato. E eu quando dava o exemplo de um país que tem várias alternativas, a pessoa escolhe. Epá, se a MCL não responde às expectativas, eu vou para a Vodacom. Se Vodacom não responde às expectativas, eu vou para a Movitel. Seria exatamente nos transportes. Numa altura desta, quando há problemas sérios, o povo tinha que recorrer aos transportes públicos, os mais bonificados e os mais baratos. Muito bem. Obrigado por esta intervenção neste